minha querida aluna, seja muito bem-vinda ao YouTube da MCL Mentoria. Comigo, professora Carol Lacerda, aqui para falar sobre o Código de Ética da Alta Administração do Estado de Goiás. Então, seja muito bem-vinda a essa aula. Para quem não me conhece, eu, professora Carol Lacerda, sou bacharel em Direito, sou especialista em docência superior, Direitos Humanos, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Sou servidora pública efetiva do Estado de Goiás desde o ano de 2007. Sim, tem tempo, não façam contas, tá? Para não me deixar em maus lençóis. E estou aqui, sou também, né, especialista em aprovação em concursos públicos, principalmente carreiras policiais. Então hoje o nosso assunto aqui é específico para a Polícia Penal do Estado de Goiás e nós vamos falar sobre o Código de Ética da Alta Administração. Assunto esse que não havia sido cobrado no último edital, hein? Então é novidade pra gente, de acordo com esse novo edital que saiu agora, e vai estar única matéria de ética é esse decreto. Então, gente, não tem de onde tirar a ética a não ser do decreto. Por isso da importância tamanha dessa aula, desse decreto, desse código de ética, tá bom? Então nós vamos falar sobre ele de forma ampla. E eu já peço a você que se inscreva no canal, que deixe o seu like, o seu joinha ali, ative o sininho da notificação para receber coisas que a gente vá postando para vocês, principalmente no que tange aí a esse concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás, tá bom? Todos os nossos contatos estão aqui também, o meu, da minha assessoria, da MCL Mentoria. Então, caso você queira fazer parte desse time que vai ser aprovado, chama a gente que nós estamos à disposição para te responder de forma imediata, tá bom? Não vou ficar fazendo propaganda aqui, sem mais delongas, vamos começar o Código de Ética do Estado de Goiás. Ética na Administração Pública do Estado de Goiás, Decreto 9.837 de 2021. Percebam que é bem novo, né? Podemos dizer assim. Ele é novo, esse Código de Ética, e ele vem falar sobre a conduta do profissional da alta administração, de administração pública, direta, autárquica, fundacional do Poder Executivo. Beleza? Decreto 9.837 de 23 de março de 2021. Foi um presente de aniversário para mim, gente. Eu sou do dia 23 de março, olha que legal, né? Esse Código de Ética foi então sancionado aí nessa data, decreto número 9.837. Importante a gente ressaltar, senhoras e senhores, que a Polícia Penal do Estado de Goiás, no mês de junho do ano de 2024, também colocou em vigor, também inseriu em sua administração um código de ética específico para a Polícia Penal, tá? Então, no que tange aí ao seu trabalho, você terá um outro código de ética para seguir, para além desse que a gente vai falar aqui. Só que o seu edital não veio cobrando ele, tá? Então, para vocês saberem, né, tem um outro. Eu estava na expectativa de que esse código de ética do policial penal viesse, né, pra gente, mas ele não veio. Então a gente vai ficar com esse, que é o da alta administração, tá bom? Então bora lá. Decreto 9.837 institui o Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da alta administração pública, direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto, porque a gente precisa falar sobre algumas situações aqui, né, senhoras e senhores? Já começamos falando aí, destrinchando esse decreto. Ó, beleza, Código de Ética, conduta profissional de quem? Do servidor e da alta administração, da administração pública direta, autárquica e fundacional. Isso quer dizer alguma coisa para você? Isso faz sentido para você? A administração pública direta é aquela que é intimamente ligada ao governador do estado, né? Secretarias, superintendências e todos esses que são ligados diretamente ao governo, né? Administração direta ali. Autarquias públicas, certo? E fundações públicas.
Então quer dizer que empresas públicas e sociedades de economia mista não vão entrar aí, professora? Não vão entrar aí de forma objetiva, de forma obrigatória, tá bom? Então lembrem-se que ele vai atuar em cima da administração direta, vocês farão parte do quadro de servidores da administração direta quando forem tomar posse ali do seu cargo de policial penal, autárquica, que vem das autarquias públicas, e fundacional, que são as fundações públicas. Tudo bem? Tranquilo? Todos esses conceitos de administração direta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, é direito administrativo, né? E vocês já conhecem todos esses conceitos, eu espero que sim, ok? Dando continuidade, então, fica aprovado na administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual o Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração, de cumprimento obrigatório por todos os ocupantes de cargos, empregos, funções públicas, também no que couber. Então, tá bom. Vamos lá, né? Igual o Jack Stripador, por partes. Vou colocar minha carinha aqui na frente só para vocês verem. Logo na sequência, quando eu for falar dos incisos aí, eu tiro minha carinha, tá? Então, gente, ó, cumprimento obrigatório por todos os ocupantes de cargos, empregos e funções públicas. Presta atenção. Aqui eu estou falando de quem? Do servidor público, do agente público de forma ampla, de forma bem extensa, né? Todos aqueles que pertencem à administração pública direta, autárquica ou fundacional, independente de qual cargo, de qual emprego ou de qual função, ele tem a obrigatoriedade de cumprir aí esse Código de Ética do Estado de Goiás. Tranquilo? E ainda no que couber, ele ainda estende um pouco mais, tá? Então, de forma ampla, todos os servidores públicos, mas ele estende um pouco, os agentes públicos, né? Mas estende um pouco mais. Bora lá. Pelos servidores que não sejam de carreira da administração pública estadual, mas se encontrem em exercício em unidades administrativas do Estado. Professora, quem que é esse? Gente, por exemplo, eu sou funcionária pública concursada da Prefeitura de Goiânia, mas a Prefeitura de Goiânia me cedeu para que eu exercesse as minhas funções emprestada, vamos dizer assim, de forma cedida para o Estado de Goiás. Eu pertenço às carreiras do Estado de Goiás? Não pertenço. Mas eu vou ter que cumprir o Código de Ética? Vou. Por quê? Porque eu estou prestando serviço dentro da administração pública estadual, tá bom? Próximo, segundo, pelos estagiários que prestam serviço na administração pública estadual, devendo o servidor responsável pelo educando assegurar a sua ciência. Então, o estagiário, ele tem que cumprir esse Código de Ética, e quem é responsável por dar ciência a ele sobre o Código de Ética é o servidor responsável. Próximo, pelos terceirizados ou por outros prestadores de serviço com a exigência de constar no dispositivo específico, nos editais e nos contratos celebrados sobre a ciência e a responsabilidade da empresa contratada pela sua observância das prescrições desse código. Então, todos os terceirizados e contratados também têm que cumprir os dispositivos dispostos nesse Código de Ética, nesse decreto. O que precisa, qual que é, né, a exigência? Que isso conste lá do seu contrato ou do edital de terceirização, tá bom? Tem que estar previsto lá. Por quê? Porque ninguém pode alegar ciência, não conhecimento, né, não ciência desses fatos. Então, se tiver constando no edital de contratação ou no contrato ali que a pessoa assinou, ele tem a obrigação de cumprir. Professor, ainda existem terceirizados no estado de Goiás? Existe bastante, tá? Principalmente no que tange a segurança de órgãos e a limpeza dos órgãos. Então, essas pessoas que são terceirizadas, que são contratadas, também têm a obrigação de seguir o que está escrito no Código de Ética, tá bom? Para esse decreto, consideram-se integrantes da alta administração os seguintes autoridades da administração pública estadual. Quem é
Alta administração, então, para o decreto. Secretários de Estado e seus equivalentes hierárquicos no âmbito da administração direta, bem como titulares de unidades administrativas a eles diretamente vinculados. Presta atenção. Secretário de Estado não tem dúvida, né? Secretário de Segurança Pública, secretário de Educação, secretário da Saúde, mas quem são os equivalentes? São os superintendentes e são os diretores, tipo o DGPP. O diretor-geral da Polícia Penal, eles equivale-se, né? Hierarquicamente falando, ou em nível de alta administração, de conceito, ele equivale-se a um secretário. Ok? Tranquilo? Presidentes e seus equivalentes hierárquicos no âmbito da administração autárquica e fundacional, bem como titulares de unidades administrativas a ele diretamente vinculados. A mesma coisa, né? A gente sabe que autarquias e fundações públicas não têm secretários, eles têm presidentes. Então, o presidente que vai ser um equivalente a um secretário, só que na administração indireta, ele também é considerado alta administração. Ainda ocupante de cargo de provimento em comissão, diretamente vinculados ao governador e vice-governador. É aquele ocupante de cargo comissionado que tem o maior nível de QI, né? Porque ele foi indicado. Quem indicou foi o governador ou o vice-governador, tá? Então, todos esses são considerados aí integrantes da alta administração. É facultada a empresas públicas e a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias pertencentes ao Estado de Goiás a adoção das normas previstas nesse código nos termos da legislação aplicável. Presta atenção, gente. Lembra que lá no início, né? Lá no caput do artigo 1º e também no iniciozinho ali da lei, ele trouxe a quem seria, do decreto, ele trouxe a quem seria aplicado, né? Direta, autárquica e fundacional. Aqui ele traz pra gente justamente as empresas públicas e a sociedade de economia mista. E o que ele fala pra gente? Que é facultado às empresas públicas e à sociedade de economia mista trazer aí, de fato, usufruir essas normas que são previstas no decreto, que é o Código de Ética do Estado de Goiás. Então, eles podem seguir? Sim, eles podem seguir. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Isso super cabe uma questão do seu concurso, tá bom? Porque você que estuda administração, né, a organização administrativa, administração direta e indireta, a gente acaba lembrando de todas elas, né? De uma forma como se fossem parecidas ou iguais. Só que elas não são, muito menos aqui no decreto, certo? Tudo bem? Então, tá bom. Bora lá dar continuidade dos princípios e valores fundamentais. Primeiro, ele vem falar sobre os princípios fundamentais do Código de Ética. São princípios fundamentais que impõem a orientação e orientam a construção desse código. 1. A definição de valores como referência para o aprimoramento de comportamentos e atitudes do servidor público estadual, vinculado à expectativa do cidadão goianiense. Primeiro princípio fundamental é que constrói-se, define valores de referência, o quê? A expectativa do cidadão goiano. Certo? Não é goianiense, é goiano, gente, porque é do estado de Goiás. Segundo, incentiva o aperfeiçoamento dos padrões de conduta. Na verdade, assim, a gente vai ver mais pra frente que a intenção maior desse Código de Ética é colocar ali condutas que deverão ser seguidas, aquelas que não podem ou não são desejadas a serem seguidas, né? E o próprio Código de Ética, ele fala pra gente que nós, servidores, agentes públicos, devemos fazer aí uma ampla divulgação desse Código de Ética para que mais servidores, mais agentes públicos consigam, de fato, aprender e usufruir dele. Para quê? Para que o contato, para que o serviço prestado à população goiana seja de excelência. Tá bom? Voltando aí, então. O Poder Executivo do Estado de Goiás adota como valores fundamentais. Inciso 1º. Predominância do atendimento ao interesse público em relação ao interesse particular. Ah, gente, aí brincou, né? Óbvio que é um valor fundamental a predominância do interesse público ao interesse privado, até porque isso é
uma regra da administração pública, um princípio da administração pública, né? Então, não tem como errar. Se isso aí cair na sua prova, você pode erguer as mãos para o céu e agradecer, né? Boa e regular utilização do recurso público com a obtenção dos resultados esperados da execução das políticas públicas. Também não tem nada de novidade. 3. Promoção da confiança como fundamento das relações de trabalho entre os servidores e os demais cidadãos. A verdade é que o cidadão goiano, ele precisa ter confiança no servidor da administração pública estadual, seja ela direta, autárquica ou fundacional, ok? Sabe aquela história, gente, que só antes da gente continuar, né? Antes de eu falar do parágrafo único, aquela história de que o cidadão, ele pensa que o agente público, ele é aquele preguiçoso, é aquele que não faz nada. Até hoje a gente tem essa máxima, né? Mas o que a gente precisa descaracterizar e desvincular é justamente essa imagem. Por quê? A gente precisa entender, e o cidadão precisa entender que não é simples mais entrar no serviço público, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que ela gera muito custo, desconforto por parte da pessoa que quer entrar, até porque ela precisa fazer, né, um concurso público, que é difícil, vocês sabem disso. E elas precisam entender que foi a época, não só o cidadão comum, mas vocês também, né, que vão entrar no serviço público, que precisam entender que foi a época que o agente público não trabalhava. Hoje em dia o agente público trabalha e muito, muito. Qual que é a vantagem do serviço público em cima do serviço privado? É porque você tem carga horária, né? Apesar de muitas vezes você fazer hora extra e tudo, mas você tem uma carga horária fixada ali, que se você ultrapassar ou não, vai ter ou um banco de horas ou uma hora extra, e você vai ter estabilidade funcional e financeira, né? Então você consegue ter uma estabilidade funcional, onde você não vai ser mandado embora, a não ser que você faça alguma coisa, né, muito aí extraordinária, esdrúxula, e a estabilidade financeira, onde todos os meses, no mesmo dia, o último dia útil do mês, você tá lá na sua conta, o seu salário bonitinho e tem chance de crescimento dentro da carreira, tá bom? Mas, porque não trabalha, isso é ilusão. Ilusão, tá bom? Parágrafo único. O atendimento ao interesse particular nas situações concretas enfrentadas pela administração pública ocorre desde que esteja alinhado com o atendimento ao interesse público. Isso aqui é básico, né? Quando você, pessoa física, pessoa jurídica, tem interesse privado e busca a administração pública para atender esse interesse privado, ele vai poder ser atendido desde que haja um alinhamento com o interesse público, beleza? Condutas diárias. A conduta diária do servidor público do Poder Executivo Estadual, quanto aos comportamentos dele esperados, aos que devem ser evitados e as qualidades desejadas, bem como as indesejadas, compõem um anexo único desse código, cujo conteúdo expressa as expectativas do cidadão em relação aos servidores. Isso aqui é interessante, gente, porque vocês vão ver, eu trouxe para vocês esse anexo, né? É um quadro, uma tabela, falando quais são as condutas desejadas, quais as indesejadas, quais aquelas que são proibidas, né? E na frente vão vir valores, que são os valores de quantas vezes isso foi narrado ou isso foi citado pela população no momento de um questionamento da administração pública para a população do que era esperado do servidor público. Então é bem interessante, a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Não se esqueçam, já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Já deixou o seu like? Importante, gente, eu tô aqui, né, dedicando o meu tempo para deixar esse conteúdo para você, esse conteúdo que não estava previsto no edital passado da Polícia Penal. Então deixa o seu like aí agora mesmo, não deixa passar o tempo para não esquecer, tá bom? Conto com vocês aí. E caso queiram, acabando a aula, entre em contato com a gente, que a MCL Mentoria tem um cronograma individualizado para você, para esse concurso. Continuando então, da tomada de decisões. O processo de tomada de decisão no exercício da função, por se tratar do momento crítico no qual se manifesta o risco de ofensa a esse código, deve ser objeto de especial atenção por parte dos servidores, com os seguintes cuidados. Presta atenção nisso aqui. Por quê? O que acontece? Gente, você entrou lá no seu cargo, né? Você está no exercício das suas funções. Nesse momento, você passa a ter um dever
de agir, o dever de fazer, certo? Certo. Mas em alguns momentos você também tem o dever de não fazer, ok? E se você ficar com dúvida? Você não nasceu sabendo? Você não entrou no cargo sabendo de tudo, você recebeu ali um curso de formação, mas foi um curso de formação que te deu uma base superficial, você não conhece as situações da prática. O que você, agente público, tem que fazer no que tange aí quando tiver dúvidas com relação à ética profissional? O Código de Ética traz pra gente, ó lá. Consulta informal aos assessores mais próximos, de acordo com a materialidade da questão. Consulta formal aos órgãos de assessoramento quando esse for o caso. E avaliação de cada decisão conforme disposto no artigo 2º, tá bom? Então, o que acontece? Tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser repensado. Se você não souber, você vai perguntar pro seu chefe imediato, você vai perguntar ali pro seu assessor mais próximo, tá? Informalmente. Se você não concorda, ou tá ali, né, duvidando daquilo que ele tá falando, você faz formalmente, questiona ao órgão técnico que pode te respaldar, certo? Tudo bem? Tranquilo? Continuando aí, das violações ao código. Isso que é muito importante, muito importante, do processo de apuração. As possíveis condutas de violação a esse código serão apuradas pela Câmara de Compliance do Conselho do Governo, nos termos do seu regimento interno de ofício em razão de denúncias. E essas poderão resultar em censura ética ou recomendação sobre a conduta adequada, sem prejuízo da apuração do fato em outras instâncias. Presta atenção aqui na titia. Presta atenção. Gente, quando você fere as condutas éticas, quando você fere ao Código de Ética do Estado de Goiás, você pode ser denunciado, pode haver ali uma abertura de procedimento investigatório de forma de ofício, né? Aquela que não precisa de que ninguém cutuque ali, de que ninguém solicite, pode ser de ofício pela compliance. Só que, quando isso acontece, senhoras e senhores, o que acontece? Você pode sofrer censura ética ou recomendação do que você deve fazer ou você não deve fazer, do que você pode fazer ou você não pode fazer, tá? Somente essas duas são as sanções, entre aspas. Então, se a sua prova vier colocando assim, porque pode ser por conta da não colocação em prática do Código de Ética do Estado de Goiás, o servidor público policial penal poderá ser sancionado com advertência. Não. Com suspensão? Não. Com demissão ao bem de serviço público? De jeito nenhum. Ou é censura ética ou recomendação das ações cabíveis, tá? Por que disso? Porque o Código de Ética é um código de adequação. É aquilo que vai adequar as condutas dos agentes públicos. Ele não é um código sancionador. Se for para verificar as suas ações e te punir com uma advertência, uma multa, uma suspensão, uma demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria, quem é que vai fazer isso? A Lei 2756. A Lei de Servidor Público, o Estatuto de Servidor Público do Estado de Goiás. A Lei 2756 é que vai poder, de fato, te punir com qualquer uma dessas condutas, tá? Aqui no Código de Ética, somente, censura ética ou recomendação sobre a conduta adequada. As condutas previstas no anexo desse código, que também configura infração disciplinar, estabelecidas na Lei Estadual 2756, de 28 de janeiro de 2020, serão apuradas exclusivamente no âmbito do regime disciplinar, nos casos em que a conduta for praticada por servidor legalmente investido no cargo público, somente no âmbito de processo específico para violação de conduta ética, nos casos em que a conduta for praticada por servidor da alta administração não alcançável pela 2756 ou pelos agentes especificados no 2 e 3 do artigo 3º. Quais são esses aqui, gente, especificados? São os estagiários e os terceirizados ou contratados. Então, se o servidor da alta administração, ele é tão pica, tão
top, tão fodástico, que ele sequer é alcançado pela 2756, ele vai ficar sem responder? Não. Ele vai responder eticamente aqui pelo Código de Ética. A mesma coisa o estagiário terceirizado ou contratado. Ele vai ficar sem responder, já que ele não responde a 2756, ele não responde. A 2756 é para o servidor público, tanto efetivo quanto aquele que é comissionado, certo? Mas não alcança o estagiário nem o terceirizado. E ele vai ficar sem responder? Não, ele responde de acordo com o Código de Ética. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Agora ele vai, caso contrário, é um agente público efetivo, é policial penal, que cometeu uma conduta prevista no Código de Ética, mas que também está prevista como sendo ali uma transgressão disciplinar na 2756. Ele vai responder nos dois? Não, ele vai responder só na 2756 como sendo transgressão disciplinar. Tudo bem? Tranquilo? Sem dúvidas? Da comunicação da violação do código. A violação de conduta ética será comunicada. Para quem? Ao titular do órgão de lotação e de origem, quando se tratar de servidores públicos estaduais, com ocupantes de cargos, empregos e funções públicas, ao órgão de origem ou de vinculação do agente público referido no inciso 1º do artigo 3º desse código. Quem que é esse? Aquele que está à disposição do Estado de Goiás. Ele não é, de fato, um agente público do Estado de Goiás, mas ele foi colocado à disposição dele. A Superintendência de Gestão Integrada, a Diretoria de Gestão Interna ou unidade equivalente, quando se tratar dos casos referidos no inciso 2 e 3 do artigo 3º desse código, para as providências pertinentes, mais uma vez, né, são os estagiários, os terceirizados ou contratados, ao governador, quando se tratar de autoridades referidas no parágrafo único do artigo 3º, que é justamente quem? Os secretários e aqueles que são hierarquicamente iguais a secretários, aos presidentes e aqueles que são hierarquicamente iguais, e aqueles que são intimamente ligados ao governador e ao vice-governador do estado, tá bom? Então, quando for esse caso, vai ser comunicado diretamente ao governador. Disposições gerais. Os servidores deverão contribuir para o contínuo aperfeiçoamento de uma cultura ética que atenda às expectativas dos cidadãos e, nesse sentido, precisarão ser promovidos constantes atividades de difusão desse código. Então, a gente pode fazer aí rodas de conversa, a gente pode fazer aí várias palestras, né, para difundir de fato esse código de ética. As dúvidas na aplicação desse código e eventuais casos omissos serão dirimidos, serão resolvidos pela Câmara de Compliance do Conselho, do Conselho de Governo. Esse código não impede a criação e a existência de códigos de éticas específicos, desde que eles não contrariem o disposto nesse código. Então, por isso mesmo que a gente tem aí, por exemplo, na Polícia Penal, recentemente criado, né, o Código de Ética do Policial Penal, da Polícia Penal. A gente tem vários outros cargos, né, e carreiras, códigos de éticas específicos, porque não fere realmente a possibilidade de fazer, desde que não vá de encontro com esse código de ética, que é o Código de Ética geral e genérico, tá bom? Aqui, ó, que eu falei pra vocês, que é o anexo, né? É o anexo, e a gente consegue enxergar aqui as qualidades e as ações que são desejadas e indesejadas. Como eu disse a vocês, isso aqui foi questionado ao cidadão e também a pessoas que são especialistas nisso para chegar nesse ponto. Olha aqui para vocês verem. A qualidade está prevista aqui, certo? E aqui é a quantidade de menção, ó. Quantas vezes que isso foi citado pela população como sendo importante. Então, a ordem de importância, vamos dizer assim, está determinada pela quantidade de vezes que a população ou os especialistas citaram essas ações, tá bom? Então, primeira qualidade desejada e indesejada: honestidade, integridade, probidade, incorruptibilidade, lisura, retidão são desejadas. Desonestidade, má fé e corrupção não são desejadas.
Respeito são qualidades desejadas, desrespeito são indesejadas, tanto com os demais servidores quanto com os cidadãos. Imparcialidade, justiça, isenção, equanimidade, equidade, igualdade são qualidades desejadas, parcialidade e injustiça são indesejadas. Cordialidade, gentileza, educação, cortesia, urbanidade, solitude, civilidade, amabilidade, carinho, simpatia, atenção, carisma são qualidades desejadas. Vocês viram que aqui o código de ética nem trouxe as indesejadas, né? Porque tá muito claro. Se você tratar o outro bem é o desejado, não tratar bem é o indesejado, né? E isso é tão questionado, é tão colocado e foi colocado aí como quarto lugar das qualidades mais desejadas, porque infelizmente o que a gente acompanha em muitos órgãos de atendimento ao público são atitudes e ações contrárias a essa, né? Então por isso mesmo que foi tão citado aqui essa questão da cordialidade, tá bom? Responsabilidade versus irresponsabilidade. Legal e moral. Não cumprimento de deveres, leviandade. Então, a responsabilidade são qualidades desejadas e a irresponsabilidade indesejadas. Agilidade, diligência, celeridade versus preguiça, procrastinação, morosidade. Esses dois aqui eu tenho certeza que foram colocados pelos próprios chefes imediatos ou colegas. Porque foi meio que uma cutucada em vários agentes públicos aí, né, gente? A responsabilidade moral e legal, né? Não cumprimento de atividades, a leviandade, deixar pro coleguinha fazer, porque sabe que o coleguinha não tem condição de, não deixa sem fazer, né? E ainda a agilidade contra a procrastinação, gente. Tem uma máxima no estado, provavelmente vocês vão escutar isso, né? De que você não faz hoje que você pode deixar para amanhã. Isso não tá certo, né? A gente não tem que procrastinar, a gente tem que fazer tudo atempadamente. 7. Boa vontade, presteza, dedicação, colaboração e cooperação versus má vontade e acomodação. Qualidades desejadas e indesejadas ainda. 8. Transparência interna e externamente, publicidade, competência e eficiência, conhecimento do ofício, qualificação, profissionalismo são qualidades desejadas, incompetência, desconhecimento das funções, inépcia são indesejadas. 10. Compromisso, comprometimento e interesse são qualidades desejadas, desinteresse, descaso, falta de compromisso, desatenção são indesejadas. 11. Amor e empatia ao próximo e à função, colocar-se no lugar do outro, isso aqui é importante, ó. O amor à função, a empatia e o amor à função. Porque a partir do momento que você não gosta mais, não ama mais a sua função, você passa a fazer o seu serviço de qualquer jeito. Negligência, omissão, desleixo, displicência são indesejadas. Zelo é desejado, arrogância é indesejado, disciplina é desejado, tá bom? Continuando aí, então. Comportamentos esperados. Ficou pequenininho, eu sei, mas olhem aí, dá um Google, né? E olha o decreto que vocês vão acompanhar ele de forma maior. Mas é só porque, como são comportamentos esperados, são só 9, eu preferi colocar em um bloco só, tá? Então, quais são os comportamentos esperados aí dos servidores, dos agentes públicos? Prestar bom atendimento e serviço, cuidado, qualidade, rapidez e efetividade, orientar de maneira adequada, solucionar problemas dos cidadãos, dispensar cuidado especial às pessoas com mais dificuldades, idosos especialmente, ser humano, priorizar o atendimento ao cidadão sem conversas e brincadeiras inoportunas. Eita, hein? Mais comportamentos esperados: cumprir integralmente as responsabilidades do cargo que ocupa, cumprir prazos para entrega de documentos, ter como objetivo principal bem comum, exercer as funções com perfeição, rapidez e resultado, manter sigilo quanto às informações não divulgáveis ao público, cumprir o horário de trabalho. Terceiro, cumprir a lei, respeitar os princípios da administração pública e da sociedade, negar-se a executar ordem ilegal com finalidade estranha ao interesse público. Gente, isso aqui nem precisava estar aqui. Isso aqui nem precisava estar aqui como comportamento esperado, porque isso é a regra.
Isso é o que o servidor público, quando ele toma posse do seu cargo, seja ele efetivo ou comissionado, ele automaticamente se dispõe a fazê-lo, né? Então chega a ser um absurdo isso precisar estar aqui. Eu fico até nervosa, né? Respeitar as leis e os regulamentos, manter equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, atuar de acordo com os princípios administrativos previstos na Constituição Federal, ser ético, respeito ao código de ética e à ética profissional. Quarto, buscar capacitação continuamente, manter-se atualizado quanto às normas pertinentes à sua atividade, tecnologias, conhecer bem o trabalho e as normas que o regem. 5. Comprometer-se com o bem-estar e prestação de serviço à comunidade, sociedade, entregar resultados relevantes à sociedade, privilegiar o interesse público em detrimento do interesse pessoal. Tratar a todos da mesma forma, com respeito, sem qualquer distinção, raça, sexo, nacionalidade, ideologia, inclusive por vínculos políticos. Eita! Isso aqui é bem um tapa na cara de um monte de servidor público, né, gente? Respeitar o público e respeitar as diferenças é outra coisa que não precisava estar aqui, mas infelizmente a gente ainda não vê como deveria ser, né? Sendo feito como deveria ser feito. 7, servir a população, tratá-la com amor, considerá-la todos como irmãos, amar ao próximo como a si mesmo, saber ouvir o outro, servir à busca da excelência, servir ao Estado, cidadão como a meta à construção de uma sociedade mais justa. Zelar pelo patrimônio público, 8º. Adequada utilização dos recursos de TI, além de boa e regular aplicação dos recursos públicos e pela gestão pública, zelar pelos interesses do Estado e da sociedade goiana, zelar pela preservação da honra, da imagem e do patrimônio das pessoas envolvidas. Por último, apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função pública, ter conduta ilibada e reputação invejável, preservar a imagem perante a sociedade, conduzir-se condizentemente com o cargo. Mais uma que, no meu ponto de vista, não precisava estar aí, né, gente? Apesar de que a gente vê muita coisa no Estado, né? Mas é isso. Eu acredito que não precisaria estar aí. Continuando, comportamentos e posturas que devem ser evitados. A gente falou agora há pouco das que são esperadas e agora a gente está falando das que devem ser evitados, tá bom? Bora lá. Só 3. Buscar e receber vantagens pessoais. Corromper. Colocar os propósitos pessoais em frente às necessidades coletivas, usar mal os bens públicos, desviar dinheiro público, praticar atos desonestos com o órgão e com as pessoas, demonstrar conflitos de interesses, usar as informações privilegiadas em benefício próprio, prevaricar, isso aqui inclusive é crime, né, gente? Receber presentes pessoais interessadas em algum tipo de serviço prestado pelo servidor, barganhar para ocupação de cargos e empregar o apadrinhamento. Nepotismo, favorecimento de parentes, né? A gente sabe que isso aqui também é lei, né? Segundo, comportamento e postura evitadas. Tratar mal o cidadão, desrespeito, indiferença, em particular o mais humilde. Dispensar diretamente diferenciado no atendimento ao cidadão, posses, aparências, amizades, ideologia. Julgar aparências e tratar o cidadão com desigualdade, raça, gênero, classe social. Valer-se de práticas discriminatórias, racistas e preconceituosas. Gente, isso é crime, né? Isso é crime. Agir de forma arrogante com superioridade por ter um cargo público, abusar do poder, impor dificuldades no atendimento ao cidadão, encerrar o atendimento ao cidadão sem resolver o problema ou sem esclarecer. Por último, deixar de cumprir as obrigações próprias, acumular serviços, sobrecarregar os demais servidores, deliberadamente, não atender, não responder ao cidadão, apresentar-se ao serviço sempre atrasado, não cumprir a sua carga horária, acomodar-se com a estabilidade do cargo, usar os aplicativos no horário de trabalho. Que aplicativo, gente? Instagram, WhatsApp, Facebook, enfim. Em atividades estranhas às suas atribuições, demonstrar falta de compromisso com a função, não entregar resultados. Fazer serviços alheios à sua função nos horários de trabalho. Fornecer informações erradas ao cidadão. Então, é isso, né? Eu ia dar uns exemplos aqui, mas
deixa abaixo. A gente já conseguiu entender pelo que está dito, né? Está muito claro, muito tranquilo. A gente sabe o que não deve ser feito. E para terminar, a gente precisa falar sobre os comportamentos esperados dos chefes e os que devem ser evitados. Então, manter respeito com os subordinados, respeitar o servidor por sua capacidade profissional e não por questões ideológicas, inclusive políticas, são esperados. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com os administrados, abusar da autoridade conferida pelo cargo, menosprezar os subordinados, expor o colaborador e fazer críticas profissionais na frente da equipe, constranger, desqualificar e desrespeitar o subordinado, exigir o exercício de funções não previstas para o servidor. Todas essas devem ser evitadas pelos chefes. Assediar moral ou sexualmente, meu Deus, né? Isso aqui também é crime. Contribuir para o crescimento profissional dos subordinados dentro dos diversos órgãos, proporcionar a igualdade de oportunidade para o desenvolvimento profissional, valorizar os servidores, reconhecer o mérito de cada um, são comportamentos esperados, usar da hierarquia para reprimir o desenvolvimento profissional dos subordinados devem ser evitados pelos chefes, tá bom? Gente, 5 questões da sua prova de Polícia Penal do Estado de Goiás estão dentro desses 40 minutos de aula. Muito bom. Gente, muito bom. Ter tirado todo aquele conceito de ética e moral e não sei o que, e trocado por esse decreto. Obrigada IBFC, obrigada PPGO, porque realmente é muito mais tranquilo. Só que entendam que dessas entrelinhas podem ser retiradas muitas questões que podem de fato te fazer confundir ou algum peguem aí, né? Mas, por favor, revejam essa aula quantas vezes for necessário, que eu tenho certeza que vocês vão fechar, gabaritar a sua prova de ética da Polícia Penal do Estado de Goiás. Não se esqueçam, gente, mais uma vez eu peço encarecidamente a vocês... Siga o nosso canal, né? Curtam aí, dê o seu like, compartilhe com seu coleguinha, né? Indica a professora, chama a MCL Mentoria MCL aqui no Instagram, carolacerda.prof também, que vai ser uma honra conversar com você. Me chama no direct para tirar as suas dúvidas. Muito obrigada a todos vocês pela atenção, pela paciência, pela audiência e eu vejo vocês em breve em uma próxima aula. Até lá!